Começou com um silêncio tão denso, tão fora do comum, que parecia que o próprio mundo havia prendido a respiração. A Praça de São Pedro brilhava sob o sol do fim da manhã, banhada por uma luz dourada que projetava sombras longas sobre uma multidão que esperava, reverente e imóvel. Todos os olhares estavam voltados para o Papa Leão XIV, que acabara de se virar para abençoar uma criança nos braços trêmulos da mãe. E então, sem qualquer aviso, algo cortou o ar. Rápido, certeiro e claramente intencional. Um movimento brusco, seguido por um som seco e surdo. O Papa vacilou levemente ao ser atingido na têmpora direita. Não houve sangue, mas o impacto paralisou o mundo inteiro. O objeto, uma antiga relíquia de madeira antes sagrada, agora profanada com inscrições ofensivas, caiu e ressoou no chão de pedra, tão antigo quanto a própria história daquela praça. Por um instante, até os pombos pararam no ar. Um murmúrio de choque percorreu a multidão como uma onda. Alguns apertaram seus terços. Outros cobriram a boca num reflexo involuntário. Jornalistas deixaram cair suas canetas, olhos arregalados por trás das lentes. Guardas suíços, tensos, levaram as mãos aos rádios. A transmissão ao vivo não foi interrompida. Nenhuma interferência, nenhum corte. Apenas um silêncio absoluto e elétrico, enquanto o planeta inteiro observava. Mas o Papa Leão não desviou o olhar. Seu rosto, marcado não apenas pelo tempo, mas por fardos silenciosos e orações sem fim, manteve-se sereno. Ele não olhou para o objeto no chão. Encarou diretamente o homem que o havia lançado. Firme, sem medo. O agressor não era um desconhecido da fé. Um dia fora seminarista. Agora era apenas um homem esvaziado pela dor e pela decepção espiritual. Seu olhar não carregava ódio, mas a tristeza de quem um dia acreditou e já não conseguia mais. Não era revolta, era ruína. E então, antes que os seguranças se aproximassem, antes que a multidão explodisse, outra figura se adiantou, não com pressa, mas com propósito. O cardeal Luiz Antônio não gritou, não correu. Caminhou como alguém que já segurou as mãos de moribundos em favelas esquecidas, que já escutou confissões entre lágrimas em capelas desabando. Um homem que sabia, de verdade, que certos atos de afronta são, no fundo, pedidos desesperados de socorro. Ele foi o primeiro a alcançar o Papa. Tocou-lhe o braço com leveza, não para verificar ferimentos, mas para reconhecer a dor. Em seguida voltou-se ao agressor, não com fúria, não com censura, mas com um olhar tão profundo que parecia atravessar o gesto e tocar a alma por trás dele. Naquele instante, não havia roteiro, nenhum discurso pronto, nenhum protocolo do Vaticano, porque o que o cardeal fez a seguir não veio do cálculo, veio da compaixão. Era graça, uma graça desarmante, profética, que ninguém esperava, mas todos sentiram. E ali, naquele segundo suspenso no tempo, algo sagrado aconteceu. A praça, antes tomada por sons e expectativas, se transformou em um altar de silêncio, um silêncio sagrado, como uma ferida aberta erguida ao céu. O Papa Leão não veio do luxo. Seu nome de batismo era Matteo Benedetti, filho de um pescador. Cresceu em vilarejos costeiros do sul da Itália, onde o vento açoita e as igrejas se curvam sob o peso dos anos. Onde a missa era celebrada com fé simples e o pão partilhado com mãos calejadas. Ele não foi moldado em latim ou mármore, foi moldado na escassez, na humildade e na oração. E talvez por isso, naquele momento improvável, em meio à ameaça, ao silêncio e à comoção, ele permaneceu firme. Porque quem nasce do chão entende a dor dos que caem, e quem conhece a sombra não se assusta com ela. Ele andava entre os quebrados, ouvia mais do que falava, e quando abria a boca para pregar, não era com voz de autoridade, mas com a dor da compaixão. Quando se tornou bispo, seus sermões carregavam não apenas palavras, mas histórias vividas. O sofrimento dos órfãos, o desespero dos dependentes químicos, a solidão dos idosos, o vazio dos bancos de igreja. E quando o poder bateu à sua porta, ele o acolheu como quem veste pano de saco, não seda. Quando foi eleito Papa, muitos esperavam outro diplomata impecável, envolto em vestes brancas. Mas o que receberam foi uma chama viva, um reformador, um homem consumido por convicções,
beijou os moribundos em Bangladesh, rompeu redes financeiras corruptas dentro do próprio Vaticano, falava 7 idiomas, mas suas palavras mais afiadas eram sempre reservadas para denunciar injustiças. Suas reformas não se limitavam ao altar, iam além, mexiam com planilhas bancárias, conselhos administrativos e acordos obscuros, e nem todos celebravam. Nos corredores da Cúria, os murmúrios de oposição cresciam. Fora dali, extremistas o chamavam de traidor. Protestos começaram a seguir seus passos nos grandes eventos. Alguns o acusavam de destruir a tradição. Outros viam nele o evangelho encarnado, em carne e osso, em pão e lágrimas. Por isso, quando aquele objeto voou pelos ares, não foi apenas um ataque a um homem. Foi o choque de 2 mundos. Feridas antigas contra a nova esperança. A rigidez de quem se agarra ao poder contra o clamor de quem busca sentido. E o Papa Leão não se moveu. Porque naquele instante, a imobilidade era força. E a compaixão, não o julgamento, era a arma mais poderosa da Igreja. Ao seu lado estava um homem que jamais buscou os holofotes do poder, mas que, de algum modo, o poder sempre acabava encontrando. O cardeal Luiz Antônio Tuttle, filipino de nascimento, universal de espírito. Um homem que chorava em entrevistas, que mantinha os pobres mais próximos que o protocolo, que preferia o silêncio aos aplausos. Sua ascensão não foi política, foi inevitável. Onde havia sofrimento, lá estava ele, de sandálias nos pés. Onde a divisão ameaçava a credibilidade da Igreja, ele entrava de cabeça erguida. Nunca com alarde, sempre com peso e verdade. Por isso não foi surpresa vê-lo ali, ao lado do Papa Leão, naquele que era um dos eventos mais ousados da Igreja em décadas. Uma transmissão ao vivo chamada Igreja Aberta, audiência global. A Praça de São Pedro tomada de ponta a ponta, refugiados sentados nas primeiras filas, jornalistas espalhados pelas laterais, cada grande veículo internacional transmitindo ao vivo. Era para ser um momento histórico, mas a história não quis ser pacífica. A tensão já pairava no ar. Relatórios de inteligência haviam alertado sobre possíveis distúrbios. Semanas antes, uma carta anônima circulou entre membros ultraconservadores do clero, pedindo a renúncia de Leão. Dias antes do evento, uma estátua da Virgem Maria foi pichada com a frase: "Voltem à glória ou saiam do caminho". Não era mais apenas uma questão teológica, era política, era perigosa. E agora, o vigário de Cristo havia sido atingido, e Teutel se encontrava entre 2 mundos, o homem que atirou e a Igreja que teria que responder. Aquilo já não era apenas um momento, era um acerto de contas, uma encruzilhada entre passado e futuro. E todos estavam assistindo. A história não começou no centro, começou nos fundos, sempre nos fundos, onde o descontentamento costuma germinar sob o disfarce da reverência. Ali, entre as túnicas e olhares desviados, surgiram alguns cartazes baixos o suficiente para não chamar atenção imediata, mas visíveis o bastante para olhos acostumados a ler nas entrelinhas. As frases escritas neles eram afiadas como preces invertidas. A verdade é tradição. Misericórdia sem ordem é traição. Quem guarda o pastor? Quem o segurava não era movido por fé, mas por uma fúria envelhecida, contida por tempo demais. E entre essas figuras estava Poec. Ele já havia usado o colar clerical. Já havia sonhado com o altar. Fora seminarista nas mesmas salas da Gregoriana, onde o Papa Leão um dia também estudou. Mas enquanto Leão se deixava atrair pelos marginalizados, Vecchi se aprofundava nas fronteiras mais rígidas da ortodoxia. Ele não perdeu a fé, apenas a escondeu camada por camada, sob anos de perguntas sem respostas e promessas que nunca se cumpriram. O que começou como devoção virou desencanto. A cada dúvida teológica, ele recebia apenas silêncio. A cada súplica por clareza, enfrentava a névoa da hierarquia e da burocracia. Lentamente, não de uma vez, deixou de crer nos homens, mesmo quando ainda acreditava em Deus. Paulo Vecchi não deixou o seminário porque desacreditou do sagrado. Ele saiu porque já não enxergava mais o sagrado naqueles que diziam representá-lo. E ainda assim, algo dentro dele, talvez um fio de esperança, talvez apenas uma necessidade, o trouxe até ali.
Ele precisava saber se ainda existia algo de verdadeiramente santo por trás das vestes e cerimônias. Por isso levou aquele objeto. Não era qualquer crucifixo. Era o mesmo que um dia ficou pendurado sobre o altar da igreja de sua infância, onde suas primeiras orações subiram puras e esperançosas. Agora, suas próprias mãos o haviam desfigurado, raspara sua superfície até a madeira ficar crua, e em seu verso gravou uma palavra em latim, escura como o luto, absconditus, oculto. O que ele lançou não foi uma arma, foi um sermão. Uma homilia profana lançada com teatralidade. Quando o crucifixo atingiu o Papa, não foi no rosto nem no peito, foi no braço, e Leão mal se moveu. O impacto não era físico, era espiritual. A mensagem doía mais que a madeira. Não era um ataque, era uma acusação. O Papa baixou a mão devagar, quase como num gesto de oração. Depois, com calma, abaixou-se e pegou o crucifixo. Leu a palavra. Observou o objeto como se fosse uma relíquia escavada de um passado esquecido e, ao mesmo tempo, profundamente familiar. Então ergueu os olhos, não para as câmeras, não para os guardas ainda estáticos. Ele olhou direto para os olhos de Paulbeck. Não disse nada, apenas fez um leve aceno com a cabeça. Não foi concordância, foi reconhecimento. Um gesto que carregava a dor e o anseio de dois homens partidos pela mesma instituição. Dois homens que, embora em lados opostos da praça, partilhavam a mesma pergunta. Ainda há algo sagrado neste lugar? E por um breve instante, essa pergunta pairou no ar como uma prece que ninguém ousou interromper. Foi o cardeal Tegel quem se moveu, não por impulso, mas por compreensão. Seu passo não denunciava urgência, mas algo mais antigo que qualquer protocolo, como se tivesse sido chamado por uma verdade mais profunda que as regras. Suas vestes vermelhas deslizaram sobre o mármore como água em pedra. Ele não olhou para os guardas, que mesmo diante da quebra de segurança, continuavam imóveis. Passou por eles como se fossem parte do cenário, como se a única coisa realmente visível naquele momento fosse a alma de Paulo. Seu rosto não mostrava pressa nem medo, tampouco dever. Para quem não sabia enxergar, talvez parecesse vazio, mas, na verdade, ali se escondia o peso silencioso de quem já segurou mães em pranto, de quem já viu a fé se apagar em olhos lavados por lágrimas. Tegel sabia o que muitos se recusavam a entender, que às vezes a fúria não é rebeldia, é oração. Uma oração esquecida por tempo demais. Quando Paulo finalmente rompeu o silêncio, sua voz não explodiu, veio calma, inquietantemente polida. Santidade, disse ele, sem desviar os olhos de Tegel, embora suas palavras fossem para o Papa. Isso não é pessoal. Cada sílaba saiu precisa, como se tivesse sido ensaiada por anos, como um desabafo que esperava seu momento. Falo apenas o que muitos têm medo de dizer em voz alta. A multidão não respondeu com gritos nem vaias, apenas se moveu. Um murmúrio de desconforto passou entre as pessoas. Ninguém sabia exatamente como reagir. Paulo ergueu a voz, não em fúria, mas com a força de quem engoliu demais por tempo demais. A igreja amoleceu, declarou. Trocamos penitência por discursos doces. Ajoelhamos mais diante da opinião pública do que da cruz. Apontou para as torres de câmeras, para os microfones, como um profeta apontando para bezerros de ouro. Vocês transformaram o evangelho em comunicado de imprensa. Vendem misericórdia como se fosse um slogan. E agora confundem compaixão com covardia. Então ele se voltou completamente para o Papa. O mundo te ama porque você não o confronta mais. Ali estava, por trás das palavras polidas, a ferida real. Um discurso emoldurado por formalidade, mas costurado com dor. Ainda assim, ninguém o interrompeu. O Papa não ergueu a mão. Tegel não ergueu a voz. Ambos escutaram. Não como quem ouve um insulto, mas como quem acolhe uma confissão. Como pastores dispostos a suportar a acusação, se isso significasse resgatar uma ovelha perdida. Tegel deu um passo adiante. Nenhum segurança se moveu. Paulo, consciente agora de que o mundo inteiro o assistia, entregou-se completamente ao instante, deixando que sua emoção extravasasse. Não precisamos de mais misericórdia, afirmou com a voz embargada. Precisamos de verdade. Foi então que o olhar de Tegel encontrou o dele. Um olhar firme, profundo. Não havia confronto, nem resposta. Havia algo muito mais poderoso.
compaixão. Uma compaixão que não piscava, não recuava, não se defendia. E isso abalou Paulo, porque se a misericórdia fosse mesmo fraqueza, por que agora ela parecia tão invencível? A praça se fez ainda mais silenciosa, como se o céu inteiro prendesse o fôlego. Não por medo, mas por reverência. Não era o silêncio do susto, era a pausa que precede uma revelação. O próprio Paulo começou a perder o fôlego. O aplauso que talvez esperasse nunca veio. Não houve comemoração, nem clamor. Apenas um público suspenso entre dois mundos, um que grita por mudança e outro que tenta escutar. Havia um julgamento silencioso no ar, mas também uma reverência que ninguém soube explicar. Até mesmo entre os próprios manifestantes, os cartazes começaram a baixar. Olhares se desviaram. Passos inquietos se espalharam como poeira em chão sagrado. A convicção que antes queimava nos olhos de tantos começou a vacilar diante de algo mais antigo que qualquer grito de protesto: a verdade. Paulo tentou de novo, agora mais alto, com mais ousadia, mas também com um leve tremor na voz, como quem, pela primeira vez, não tem mais certeza de tudo. Se não vai me responder, gritou, a raiva cedendo espaço à dor, então que eu fale por aqueles que não podem. Virou-se para a multidão, erguendo os braços como um pregador tomado por um fogo antigo. Onde vocês estavam? Bradou. Onde estavam quando uma viúva em Nápoles foi lançada na rua por um imóvel que ainda pertence à igreja? Seus olhos corriam entre rostos atentos. Onde estavam as câmeras quando migrantes se afogaram perto de Lampedusa, enquanto o Vaticano emitia notas? Em vez de enviar botes, sua voz tremia. Vocês pregam amor, mas dormem em palácios dourados, enquanto crianças congelam sob as sombras de suas estátuas. Então se virou novamente e apontou com o dedo. Falam de inclusão, vociferou, mas se esqueceram da justiça. Recebem líderes mundiais que constroem prisões, enquanto os pobres ajoelham do lado de fora de seus portões. Seu peito arfava. Dizem que a igreja deve abrir os braços. Mas até onde esses braços conseguem se estender quando estão pesados demais com alianças políticas? O Papa permaneceu imóvel. O povo ainda em silêncio. Mas o cardeal Tegel se moveu, discretamente, sem holofotes, sem alarde. Deixou o lado do Papa, desceu do altar, atravessou os degraus, passou pelas câmeras, pelos guardas que agora hesitavam entre o dever e a consciência, e então ele se ajoelhou. Ajoelhou-se diante de Paulo Vecchi. Um suspiro coletivo correu pela praça, como pombos espantados de uma torre. Uma freira idosa deixou escapar um "ah". Um bispo de vermelho levou a mão ao peito. E um cinegrafista, sem perceber, sussurrou ao vivo: "Meu Deus!" Ninguém se mexeu. Ninguém ousou dizer uma palavra. Ali estava o cardeal Tegel, uma das figuras mais influentes da Igreja Católica, ajoelhado, não diante de um altar, não diante de uma relíquia, mas diante de um homem ferido e revoltado. Nenhuma câmera foi capaz de captar o que aquele gesto realmente significava, porque não foi a imagem que silenciou o mundo, foram as palavras. Eu te escuto. 3 palavras sussurradas como perdão, medidas como confissão, mas que romperam a armadura de Paulo com uma força que nenhum argumento teológico conseguiria. Eu escuto tua dor, continuou o cardeal, com a voz quase embargada. Eu escuto tua raiva, mas, acima de tudo, escuto a dor escondida dentro da tua verdade. E eu não a rejeito, eu a lamento. Ele não se levantou, não defendeu a igreja, não tentou corrigir a narrativa. Ficou ali, presente, acolhendo. Paulo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque é fácil lutar contra alguém que está acima de você, mas quase impossível atacar quem se ajoelha sob o peso da tua história. As câmeras continuaram filmando. Em algum lugar, no alto da tribuna, um jornalista abaixou a caneta e fechou o bloco de anotações. Um segurança soltou devagar o rádio, que apertava com força. Os guardas do Vaticano já não se moviam, não por medo, mas por reverência. Aquilo que começou como confronto havia se transformado em comunhão, e Tegel permaneceu ali, não para vencer, não para humilhar, mas para testemunhar, para ouvir, para ser ponte entre o grito e a graça. E naquele silêncio absoluto, onde antes havia acusação, agora havia presença. Uma tosse quebrou o momento, não da multidão, mas de dentro.
do humano, do real. O que se ouviu a seguir não veio do altar, mas da galeria da imprensa. Um espaço onde as lentes há muito haviam deixado de lado qualquer neutralidade e onde as mãos que seguravam canetas agora tremiam, não por emoção, mas por não saberem mais como reagir diante do sagrado. A voz que surgiu ali não era trêmula, tampouco carregava raiva. Era fria, precisa, calculada como o mármore sob os pés de todos. Um jornalista jovem, terno bem ajustado, credenciais brilhando ao sol como armadura, levantou-se da sessão de imprensa. Segurava o microfone não como quem busca uma resposta, mas como quem empunha um bisturi. É uma cena comovente, disse ele, a voz embebida de um verniz educado, mas escorregadio. Fez uma pausa proposital, ensaiada. Mas será que não é perfeita demais? Suas palavras não ardiam como as de Paulo. Elas gelavam, cortavam. Eminência, continuou ele, agora dirigindo-se ao cardeal Tegel, que ainda estava ajoelhado, como se reconhecesse naquele chão o peso sagrado do sofrimento. Devemos mesmo acreditar que nada disso foi encenado? Um único manifestante bem no centro do enquadramento, uma relíquia lançada como profecia, um crucifixo pousado no lugar exato. E a sua resposta, serena, humilde, digna de transmissão ao vivo. A multidão não reagiu com medo, mas com desconforto. Aquele instante sagrado agora era cutucado com a ponta cega do ceticismo, mas Tegel não se levantou, não arregalou os olhos. Apenas olhou para o jovem como quem observa uma vela tremulando ao vento, luminosa, mas inconsciente da própria fragilidade. E então sorriu. Não foi um sorriso de ironia nem de orgulho. Foi algo mais antigo, algo que não nasce do sucesso, mas da lida diária com a dor, daquelas que se conhece ajoelhado ao lado de camas quebradas, segurando mãos frias de crianças em silêncio. Inclinou levemente a cabeça e respondeu num sussurro que ecoou como verdade. Você acha que se ensaia o luto, que se coreografa o sofrimento? O jornalista piscou, talvez pela primeira vez sentindo que sua pergunta não fora ousadia, mas insensibilidade. E Tegel prosseguiu, a voz firme como uma lâmina que corta com gentileza. Você realmente acredita que instruiu um homem sobre como lançar um crucifixo? Que escolhemos onde a dor deveria cair só para sua lente capturar melhor? O repórter hesitou, sem saber se o que havia feito era jornalismo ou julgamento. E então Tegel retribuiu com uma pergunta. Quando você cobre zonas de guerra, você acusa os feridos de encenarem para aparecer na sua manchete? O silêncio que se seguiu não foi apenas desconfortável, foi necessário, profundo, e com um gesto sereno, Tegel se ergueu, não para se impor, mas como quem se levanta de uma oração. Quando voltou-se para a multidão, suas palavras vieram suaves, quase como incenso. Este momento não foi ensaiado. Ele foi chamado. E então, pela primeira vez, desde que o crucifixo caiu, o Papa Leão falou. Sua voz não se ergueu com fúria, nem buscou aplauso. Chegou simples, firme, incontestável, como uma maré que ninguém impede. Já segurei meninos nos braços, com a pele queimada pela guerra. Disse isso como quem carrega memórias que pesam mais que a própria batina. Beijei o rosto de meninas cujas costelas atravessavam os vestidos enquanto seus países eram vendidos por barris de combustível. Suas palavras não vieram como defesa, vieram como confissão. Já dormi no chão de campos de refugiados. Já vi irmãos de fé morrerem sangrando em cantos de selva que nenhum mapa ousa nomear. Ele então voltou seus olhos para Paulo, e o que havia ali não era raiva, nem piedade. Era uma compreensão serena, profunda, que queimava mais do que qualquer resposta. Era o reconhecimento de alguém que sabe, na carne, o que é ser ferido e seguir amando. Mais forte do que qualquer resposta foi a luz que emergia daquele instante. O Papa não buscava aplausos. Não viera ali por reconhecimento. Ele estava ali por eles, por cada olhar perdido entre os bancos, por cada coração escondido atrás de uma tela, por cada alma desconectada que, mesmo sem perceber, ainda esperava ouvir algo que fosse verdadeiro. E então, num gesto sem pressa, olhou diretamente para as câmeras, aquelas mesmas que espalhavam o momento por salas de reunião, quartos silenciosos e bancos traseiros de igrejas ao redor do mundo. Chamam esse momento de ingênuo, disse com voz calma. Mas eu digo que ele é sagrado.
Levantou o crucifixo mais uma vez, não como quem ergue um troféu, mas como quem segura algo frágil, precioso demais para ser brandido. Um objeto marcado, sim, mas ainda carregado de sentido. Você me lançou isso como acusação. Continuou com os olhos fixos, firmes, sem desviar, mas eu só consigo ver o rosto ferido de Cristo, ainda visível, mesmo quando tudo parece destruído. E a multidão permaneceu imóvel, não por medo, mas porque naquele silêncio havia algo que parecia oração. Não era um homem defendendo doutrinas, era alguém sangrando verdade diante de todos. O crucifixo em sua mão tremia. Os riscos, as marcas, a madeira gasta, tudo refletia a luz como uma ferida tentando cicatrizar. Ele o girou devagar, permitindo que todos vissem, que os arranhões falassem por si, que o tempo, a dor e os abusos testemunhassem por conta própria. E então voltou a falar, não como pontífice nem como figura de poder, mas como pastor. Vocês confundem nosso silêncio com rendição, mas o silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, o silêncio é a última linguagem possível quando o mundo já gritou tudo, menos amor. Desceu os degraus. Desceu da imagem polida do papado. Aproximou-se como alguém que não quer impressionar, mas tocar. Fui acusado de me comprometer com as trevas, disse. Mas me digam, quando caminho por bairros destruídos por bombas, isso me torna cúmplice da guerra? Quando abraço a mãe de um traficante, isso trai a justiça? Quando lamento a morte por overdose do filho de um político, isso é política ou é sacerdócio? Ergueu o crucifixo novamente. Vocês confundem compaixão com concessão. Confundem minha recusa em amaldiçoar com covardia. Sua voz não aumentou, mas ganhou um peso que parecia vir de algo maior, algo eterno. Se Cristo andasse entre nós hoje, ele não perguntaria quais leis defendemos. Ele perguntaria, quais feridas vocês trataram? E a praça silenciou mais uma vez. Ninguém se atreveu a quebrar aquele momento. Nem os guardas, nem os jornalistas, nem os manifestantes. Até Paulo permaneceu imóvel, sem mais armas, desarmado por algo que talvez nem soubesse nomear. Foi então que, do fundo daquela pausa sagrada, a voz de Tegel voltou a surgir. Baixa, quase como um sussurro deslizando pelas pedras antigas. O verdadeiro perigo, disse, não está nos cartazes de protesto, nem nas homilias amargas, nem mesmo na raiva mal direcionada. Fez uma pausa. O verdadeiro perigo é quando nos acostumamos tanto com a dor dos outros que começamos a chamá-la de sabedoria. Virou-se levemente em direção ao jovem jornalista. Vocês querem que expliquemos misericórdia com números? Querem que a graça seja previsível, ensaiada, mensurável. Mas misericórdia não segue horários. E a graça não se importa com ângulos. Deu mais um passo, aproximando-se das câmeras. Vocês nos perguntam se apoiamos a rebelião? Não, nós não endossamos a rebelião. Nós abraçamos os quebrados. Porque, se esperarmos o mundo estar limpo para tocá-lo, morreremos com as mãos limpas e os corações vazios. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou, apenas o silêncio permaneceu, e naquele instante, ele dizia tudo. O silêncio que tomou conta da praça não era desconfortável, era sagrado. Uma quietude que se instalava fundo no peito, que atravessava satélites, monitores, redações e salas de estar pelo mundo todo. Em algum lugar, um produtor de TV estendeu a mão para apertar o botão de mudo, mas parou, incapaz de desviar os olhos. Em outra parte do mundo, um senhor idoso recostou-se na poltrona e chorou, sem saber exatamente o porquê. Não era um espetáculo, era verdade. E essa verdade não desmontou apenas as palavras do manifestante ou as insinuações do jornalista. Ela tocou algo muito mais íntimo, o desejo de estar sempre certo, a compulsão por dominar, a ânsia de vencer debates, mesmo que isso custe a dignidade do outro. Porque ali, por alguns minutos não planejados, dois homens escolheram o caminho mais difícil, o de se deixar ferir diante do mundo e responder com misericórdia. A praça já não parecia um campo de batalha. Ela havia se suavizado, silenciado, se tornado algo delicado, quase sagrado, como o ar depois de uma tempestade, quando os destroços não revelam destruição, mas revelação. Um tipo de paz que só se alcança quando se escolhe a verdade desarmada.
uma serenidade que pede reverência, não reação. A tensão que antes envolvia o povo como um fio apertado agora se desmanchava em algo raro. Um instante de conflito transformado em paz. O Papa Leão não voltou ao trono. Não retomou posição, nem se refugiou no protocolo. Permaneceu ali, no chão, no nível de todos, mais próximo da dor, mais próximo das pessoas. Virou-se novamente para Paulo, e o homem diante dele já não era o manifestante, o rebelde, o acusador. Era apenas um homem tremendo, não mais de raiva, mas da exaustão de finalmente ser visto, o tremor de uma alma encurralada entre a verdade e a graça. E então Leão, o filho de pescador, o sacerdote que já havia dormido ao lado dos que sofrem, falou outra vez, não para julgar, mas para acolher. Você veio aqui para me ferir, disse, mas eu não vou devolver essa ferida. Caminhou até ele, passo a passo, e quando chegou diante de Paulo, estendeu o crucifixo, não como prova de culpa, mas como um presente, como uma ponte. Isso pertence a você, disse com voz suave. Não por causa do que você fez com ele, mas por causa do que ele ainda significa. Deixou as palavras respirarem no ar, depois completou. Você não está expulso, você não está rejeitado, você está convidado. Ninguém aplaudiu, ninguém ousou. Aplausos seriam uma afronta à reverência que agora envolvia tudo. O único som era o de respirações suspensas, e o leve, quase imperceptível murmúrio da graça se desenrolando ao vivo. Então, ao lado deles, ainda ali como pastor e não como autoridade, o cardeal Tegel voltou a falar. Não leu nada, não havia discurso. Só havia o coração cansado de alguém que havia celebrado mais funerais do que festas. Esta igreja, disse ele, voltando-se para o povo, nunca foi feita para ser um tribunal, e com um gesto lento, estendeu os braços sobre a cena. O mármore, as estátuas, a grandiosidade que agora parecia pequena. Ela é um hospital. Sua voz falhou um pouco. Não por fraqueza, mas por humanidade. Era um hospital. Não de tijolos e corredores, mas de memória, de alma, de coração. Um lugar para os feridos, para os revoltados, para quem grita e para quem já nem consegue fazer barulho. E então, o cardeal não falou apenas à multidão diante dele, mas também àqueles que ninguém via. Gente espalhada pelo mundo assistindo sozinha, em silêncio, rolando a tela com ceticismo, se perguntando se aquilo era real mesmo ou só mais uma encenação. E foi a esses que ele se dirigiu com clareza. Se você está esperando permissão para voltar, saiba que você já é bem-vindo. Você não precisa merecer, só precisa aceitar. Naquele instante, o espetáculo acabou. O protesto se desfez. As câmeras continuaram filmando, mas o foco já não importava. Ninguém olhava mais para Paulo, ninguém precisava. Todos olhavam para a misericórdia. Todos olhavam para a igreja. Não a instituição, mas sua essência. Um lugar onde confronto não termina em castigo. Onde feridas encontram curativos. Onde até a rebeldia pode ajoelhar diante da redenção. Onde o pecado não anula a graça. Onde a raiva não apaga o amor. Onde a oposição não é silenciada, mas ouvida. E depois, curada. A praça se transformou. Já não era palco de conflito, mas um altar de reconciliação. E você que lê isso agora também esteve lá. Mesmo que à distância, mesmo que em silêncio. Talvez tenha se visto no jornalista desconfiado da sinceridade. Ou no guarda, dividido entre proteger e rezar. Talvez tenha sido aquele no fundo da multidão, se perguntando em que tipo de igreja ainda acredita. Porque essa história nunca foi só sobre um homem jogando um crucifixo. Nunca foi só sobre um papa, um cardeal ou uma praça cheia de câmeras. Sempre foi sobre a gente. Todos nós já estivemos onde Paulo esteve, feridos, furiosos, invisíveis. E todos nós, em algum momento, precisamos de alguém como Tegel. Alguém que ajoelhe mesmo assim, que escute mesmo assim, que ame até puxar a gente de volta da beira do abismo. Aquilo não foi uma encenação, foi um teste espiritual. E se você sentiu algo se levantar no peito enquanto lia ou assistia, então você também esteve lá. Você também faz parte dessa história. A pergunta agora é, o que você vai fazer com isso? Vai seguir rolando a tela como se nada tivesse mexido com você? Vai racionalizar tudo, até anestesiar o que sentiu? Ou vai permitir que essa história toque o lugar onde o mundo já tentou te deixar insensível?
Vai permitir que a misericórdia te deixe desconfortável, o suficiente para te mover? Que todos nós, ao ler isso, tenhamos a humildade de buscar a verdade e coragem para sermos transformados por ela. Que sua alma não saia da leitura igual como entrou, porque esse momento não foi sobre barulho, foi sobre um chamado sagrado. E se ainda assim você resistir, então, ao menos, seja honesto. Pergunte a si mesmo, o que, dentro dessa história, mexeu com a sua alma ou escancarou o seu silêncio?